Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o aplicativo Signiflor, mais especificamente sobre a apresentação de resultados, recomendação de fertilizantes. Quando nós geramos um relatório de recomendação de fertilizantes para os nossos clientes, o principal resultado é uma tabela como essa. Nós temos aqui o nome da fazenda, a lista dos talhões e aqui as doses dos nutrientes que devem ser aplicadas. E aqui então essas doses são em quilos por hectare. Neste caso aqui foi uma recomendação para primeira rotação ou implantação e reforma, e a tabela de recomendações para segunda rotação também é semelhante, ou seja, nós recomendamos as doses dos nutrientes que devem ser aplicadas. Entre doses de nutrientes a serem aplicadas e os fertilizantes que vão ser efetivamente adicionados, é necessário realizar alguns cálculos, porque normalmente os fertilizantes são fórmulas que contêm mais de um nutriente e dependendo da proporção desses nutrientes nessa fórmula, a gente vai calcular para atender o máximo possível dos nutrientes que estão sendo recomendados, e pode ser que uma formulação seja melhor do que a outra devido ao equilíbrio mais próximo do que nós precisamos na área. Então é necessário escolher com bastante cuidado para que nós não apliquemos desnecessariamente doses excessivas de alguns nutrientes ou doses faltantes de outros nutrientes. É nesse sentido que o Signiflor veio nos ajudar. Aqui, por exemplo, nos relatórios que nós geramos para os clientes, nós fazemos uma tabela mais prática, mais para ser utilizada mais no sentido prático, e aqui nós colocamos algumas opções. Neste caso aqui, para a fertilização de base, a opção número 1, a fórmula 10-27-10 com micronutrientes, e aqui são algumas doses sugeridas para os talhões que houve recomendação. Então aqui a gente tem 3 opções, mas nem sempre essas opções aqui do relatório atende perfeitamente aquilo que o cliente deseja. Por exemplo, o cliente pode ter uma fórmula diferente dessas e para essa fórmula ele não vai ter a dose, ou então ele vai ter que fazer esse cálculo e definir essa dose lá na propriedade. Então isso gera um trabalho a mais, isso pode criar uma dificuldade para o nosso cliente final. E é nesse sentido que nós incorporamos no Signiflor uma funcionalidade para facilitar esse tipo de cálculo, e para otimizar a qualidade da fertilização a ser realizada. Eu vou abrir aqui então o aplicativo Signiflor, fazer o meu login. Aqui eu vou clicar em resultados, recomendações. Vão aparecer aqui nessa tela todos os talhões para os quais existem recomendações. Eu aplico aqui então um filtro para restringir essa lista. Vou escolher aqui, por exemplo, a fazenda B, aplicar filtro. Agora a lista é restrita à fazenda B. Então aqui eu tenho todos os talhões da fazenda B para os quais existem recomendações. Vou clicar aqui nesse ícone na parte superior da tela. Então aqui vai mostrar uma lista com todos os talhões da fazenda B e aqui as doses totais recomendadas de todos os nutrientes. Se eu quiser uma lista da calagem, por exemplo, dos fertilizantes, das fontes de cálcio e magnésio, eu clico aqui. Aqui nesse caso está sendo recomendada uma fonte de cálcio e magnésio, as doses que são recomendadas. Alguns talhões não houve recomendação, e aqui os nutrientes que essa fonte aplicada fornece. Essa fonte não fornece nitrogênio, não fornece fósforo, fornece apenas cálcio, magnésio
e enxofre. Eu posso também exportar essa lista para o Excel, clicando aqui nesse ícone. E aqui está a lista. Vou voltar para o aplicativo. Fertilização de base. Aqui está a fonte a ser utilizada, 10,27,10, as doses para cada talhão. Esse fertilizante aqui é padrão no aplicativo. Alguns fertilizantes são apresentados aqui como sugestão inicial, mas o usuário pode alterar esse fertilizante. Aqui nesse comando eu posso verificar a qualidade dessa fertilização que foi sugerida pelo aplicativo. Então clico aqui nesse gráfico e como que eu interpreto isso aqui? Aqui é o número de talhões, então são 11 talhões daquela lista. A cor vermelha insuficiente, a cor amarela regular, ou seja, está sendo suprido, porém não na quantidade que está sendo exigida nas áreas. Desses 11 talhões, para todos eles, a dose de boro está sendo insuficiente. Então, se eu aplicar realmente aqueles fertilizantes que estão sendo sugeridos, vai faltar boro, vai faltar cobre, vai faltar enxofre. A cor verde claro seria satisfatório, está sendo um pouco abaixo do recomendado, porém é satisfatório. O verde é adequado, azul claro excessivo, então nesse caso aqui para potássio, por exemplo, alguns talhões, então aqui 3 talhões estão recebendo uma dose um pouco excessiva de potássio. A cor cinza, que não houve recomendação, para o cálcio, por exemplo, houve recomendação de cálcio em 2 talhões e para os outros 9 não houve recomendação. O azul está sendo muito excessivo, então essa fertilização está fornecendo uma dose excessiva de zinco. Posso utilizar um outro fertilizante então que tenha um pouco menos de zinco. Então o que eu posso observar aqui? Que para os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, tem o cálcio, o magnésio, aqui o enxofre não tanto, mas para esses macronutrientes de um modo geral, as doses estão adequadas. Está dentro do adequado, tem um pouquinho excesso de potássio aqui para alguns talhões, um pouquinho de excesso para nitrogênio, mas isso não é tanto problema. Quer dizer, então, que a fórmula do fertilizante quanto a macronutriente está ok. O problema é para os micronutrientes. Quais são as alternativas? Eu pedi para o meu fornecedor um fertilizante com essa fórmula NPK, porém com um teor adicional de cobre e de boro. Se for possível para o fornecedor alterar essa fórmula, incluindo os micronutrientes necessários, ok. Eu mantenho a formulação e acrescento aqui os micronutrientes. Se não for possível aqui o enxofre nessas fontes que estão disponíveis, eu adiciono uma fonte de enxofre. Depois que eu obtiver esse fertilizante com teor adicional, aí eu faço uma outra simulação. Eu posso recalcular os fertilizantes clicando aqui nesse comando. Observem que na cobertura está sendo utilizado 8032. O que eu devo fazer nesse caso? Eu venho aqui, recalcular fertilizantes, selecionar fertilizante de cobertura 1 e vou escolher aqui nessa lista algum fertilizante que contenha mais aqueles nutrientes que estão faltando. Vou selecionar 8032 mais 1% de boro. Então eu não estou alterando o nitrogênio e o potássio, eu vou alterar apenas o boro. Vamos ver se melhorou o boro. Melhorou o boro, mas o cobre continua com deficiência. Então eu já sei, nesse caso, que eu tenho que escolher um fertilizante que seja fonte de boro, enxofre e cobre, que tenha mais cobre do que esse que está selecionado. Então eu faço isso e testo novamente, vejo o gráfico aqui se o problema foi resolvido. Eu obtenho a fertilização mais adequada. Eu posso fazer isso aqui também para um talhão específico. Observem que eu fiz para o pacote inteiro, eu fiz para toda a lista que está apresentada aqui na tela. Então eu posso fazer isso aqui para um talhão em específico. Eu vou escolher aqui o talhão 36.
Eu pressiono, aguardo um pouquinho até essa margem superior ser alterada, eu clico aqui, agora eu vou ver uma lista, agora eu tenho uma lista apenas para o talhão 36. Então eu tenho aqui a fertilização total recomendada na primeira linha, a formulação de base, a dose recomendada, a primeira cobertura e aqui os nutrientes que são fornecidos por essas fertilizações. Aqui também eu posso clicar nesse gráfico para ver a qualidade dessa fertilização para esse talhão. Então aqui para nitrogênio, fósforo e potássio, cálcio, magnésio e enxofre não está sendo recomendado para esse talhão, faltando boro, faltando cobre. Eu posso exportar aqui também para o Excel, aqui na tabela Excel. É comum, às vezes, o fertilizante já ter sido aplicado e chega a recomendação e ela está diferente daquilo que já foi realizado. Então, como que eu devo proceder nesse caso? Bom, essa é a recomendação de base que está sendo sugerida aqui pelo aplicativo, utilizando o fertilizante 10-27-10 mais micronutrientes e essas doses para cada talhão. Vamos supor que essa fertilização de base já tenha sido realizada e não foi esse fertilizante aplicado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui, recalcular fertilizantes, base, definir doses. Aqui eu coloco a dose que foi aplicada, por exemplo, 300 kg. Utilizei 11-20-20 mais micronutrientes. Então aqui eu recalculei, esse fertilizante já foi fixado aqui como aplicado e o aplicativo fez todos os outros cálculos para as adubações seguintes. Se eu verificar aqui novamente a qualidade da fertilização, eu percebo que alterou, né? Então eu tenho aqui para fósforo, grande parte dos talhões a dose não foi suficiente, para enxofre também faltou, para boro, zinco e cobre. Então aqui eu teria que complementar esses nutrientes que não foram aplicados em uma outra fertilização. E também eu tenho a oportunidade de corrigir esses nutrientes não aplicados por ocasião do monitoramento nutricional. Então eu já falei aqui nesse canal do monitoramento, né, como que funciona essa estratégia. E após o resultado da análise foliar, vai indicar ou não a necessidade dessa complementação. Então, isso é uma alternativa que pode ser utilizada também. Então, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.